Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela com mais uma videoaula do tema doenças transmissíveis. Estamos agora na parte 3, na qual a gente vai falar sobre doenças causadas por protozoários, ok? Então vamos lá. Lembrando para vocês que os protozoários são organismos microscópicos que fazem parte do reino dos protistas, né? São organismos com células eucariontes e no caso dos causadores de doenças, são organismos parasitas da espécie humana, tá? Eles causam muitas endemias por todo o planeta, tá? Alguns são transmitidos por insetos, mosquitos, né? Malária, como a leishmaniose, outros por percevejo, como é o caso da doença de Chagas, ainda outros por água contaminada e alimentos contaminados, que é o caso da amebíase e da toxoplasmose. E ainda existem aqueles que, pelo ato sexual, transmitem aí essas doenças. A primeira doença que nós vamos estudar é a doença de Chagas, né? É uma doença causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, ok? Ele foi descoberto em 1909 pelo cientista brasileiro Carlos Chagas e por isso o nome da doença, em homenagem a esse grande cientista, tá? Do Instituto Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, no qual o cientista trabalhava. O termo cruzi é uma homenagem, como eu já falei, a esse cientista, tá? Um dos pioneiros no estudo da doença tropical do Brasil e responsável também por campanhas de erradicação de doenças, como é o caso da peste bubônica, que a gente estudou lá, que era causado por bactérias no último videoaula que nós vimos, né? Então, o Trypanosoma cruzi é um protozoário que se locomove por meio de flagelos, como é o caso aqui dessa imagem mostrando aqui é um Trypanosoma cruzi e aqui é o flagelozinho dele, tá? Aqui tá numa amostra de sangue, essas células redondinhas são as hemácias, tá? Então, ele se locomove por meio de flagelos, que são estruturas formadas por filamentos que se agitam, né, como se fossem chicotes. Ele pode ser transmitido pelo inseto conhecido como barbeiro, que é um tipo de percevejo, né? O protozoário também pode ser transmitido por transfusão sanguínea, por sangue infectado, né? Que é uma das raras formas de transmissão, porque o órgão responsável pela vistoria do sangue ali é muito eficiente, mas ocorre essas mínimas chances aí. Também por alimentos contaminados pelas fezes do barbeiro, tá? E também pode ser transmitido pela decorrência de transmissão de feto, né? Da mãe contaminada para o feto. Então vamos lá. A doença de Chagas, como eu já falei aqui, ó, ela é transmitida por um inseto que no nome científico é o Triatoma infestans. O nome popular é o barbeiro ou chupance em algumas regiões mais interioranas, né? As regiões mais endêmicas dessa doença são locais onde tem esse tipo de casa, que a gente chama de casa de pau a pique, feita de barro, né, pessoal? Porque as frestazinhas, os pequenos espaços da parede, esses insetos costumam ficar escondidos. Então, a gente não consegue ver onde é que ele está para acabar se protegendo sobre esse inseto aí. Então, esse tipo de casa aqui acaba atraindo esses besouros. Como é a forma, né, de transmissão ali, principalmente pelo barbeiro, né? Então, geralmente, o protozoário, ele fica no reservatório natural ali, que são os animais silvestres. Se o barbeiro se alimenta do sangue desse animal, o barbeiro fica contaminado, né? Ele tem um hábito noturno, o barbeiro, então à noite ele sai para se alimentar, e ele se alimenta de sangue. Ele é um animal hematófago, ok? Geralmente, as pessoas que moram em casas de pau a pique, né? Ou até as pessoas em casas normais costumam se cobrir e aí fica o rosto ali exposto. Então, esse animal vai ali e pica a região do rosto, por isso ele é chamado de barbeiro, tá? Só que o intestino desse animal, ele é bem curtinho, então no momento em que ele se alimenta de sangue, ele defeca também, né? E quando ele vai defecar ali, fica o protozoário nas fezes
na região onde ele se alimentou, no rosto da pessoa. E aí a pessoa sente a picadinha, sente o incômodo, daí a pessoa vai coçar. Quando a pessoa coça, através do movimento do coçar no rosto, vai estar empurrando o protozoário para dentro daquela pequena abertura que o barbeiro ele fez com o ato da picada. Então, não é por causa da picada, né, diretamente que o protozoário vai contaminar o indivíduo, não. Mas através do ato da coceira, né? Quando a pessoa coça ali, ele vai colocar para dentro o protozoário que vai cair na corrente sanguínea e vai acabar se espalhando para alguns órgãos do corpo, como coração, cérebro e demais regiões, tá? Então, costuma aparecer sintomas como febre, mal-estar, perda de apetite, dor de cabeça. Eventualmente, também nessa fase pode levar à morte, né? De 10 a 20 anos após a contaminação, começa a aparecer os sinais mais graves da doença, que é o momento de incubação, né? Que é o crescimento anormal de alguns órgãos, como é o caso do coração, né? Que pode crescer de forma anormal e traz aí consigo a insuficiência cardíaca, dificuldade de engolir os alimentos e para evacuar também, e pode ocasionar a morte do indivíduo, tá? Tem a imagem que projeta aqui um coração normal para o tamanho de um coração que sofreu aí devido a esse protozoário Trypanosoma cruzi. Formas de profilaxia, o que quer dizer? Formas de prevenção, pessoal. Priorizar casas de alvenaria, que são as casas que são rebocadas, né? Pintadas ali, que a gente consegue visualizar com melhor clareza a presença desses besouros, usar inseticidas para se prevenir contra esses insetos, proteger as camas com mosquiteiros, né? E também colocar telas em portas e janelas em regiões no qual esse besouro ele se instala com maior frequência, ok? Então, eu coloquei aqui um pequeno mapa conceitual que pode ajudá-los a estudar um pouquinho sobre a doença de Chagas. Olha só, agente etiológico, que é o agente causador, é o Trypanosoma cruzi, pessoal, que tem um reservatório natural, que são os animais silvestres, como tatu, gambá, roedores, né? E animais domésticos, como cães e gatos. Já hospedeiros, né? Vai ser o inseto, né? O invertebrado, o inseto ali, e o homem, que vai ser o hospedeiro definitivo, tá? O vetor vai ser o inseto barbeiro, né, pessoal? Que possui hábitos noturnos, encontrados nas florestas, e também nas frestas e casas de pau a pique, como eu já expliquei para vocês. A forma de transmissão é através das fezes contaminadas pelo parasita. Os sintomas, na fase inicial, inchaço no local da picada, né, febre, mal-estar, e depois de alguns anos pode trazer insuficiência cardíaca, dificuldade de engolir e de evacuar também. As profilaxias, combater o barbeiro, telas em portas e janelas, sobre camas também, né? Melhorias nas moradias, evitar desmatamento, porque tem a infestação desses animais, e controlar rigorosamente aí a transfusão de sangue para que isso não seja passado para as demais pessoas. A próxima doença causada por protozoário é a leishmaniose, né? A leishmaniose é uma doença que ocorre aqui no nosso país também, só que existem duas formas de leishmaniose no Brasil. A leishmaniose chamada tegumentar americana e a leishmaniose visceral. Na leishmaniose tegumentar americana, tegumentar vem de pele, tegumento, né, pessoal? Então, provoca feridas na pele e na mucosa da boca e do nariz. Já a leishmaniose visceral ataca vários órgãos internos e diminui muito a capacidade do organismo de reagir a infecções, baixa imunidade, né, pessoal? Porque prejudica o sistema imunológico. Apresenta febre baixa, anemia, aumento do volume abdominal e emagrecimento. Muitas vezes a doença é confundida com leucemia, o quadro é muito parecido, né? Que é um tipo de câncer, a leucemia.
Porém, com a demora do tratamento, a leishmaniose visceral pode levar a pessoa à morte. Então, o diagnóstico é fundamental para o tratamento dessa doença. Para saber se a pessoa está com leishmaniose, é necessário fazer o exame de sangue ou o exame de medula óssea. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o quadro clínico da leishmaniose, né? Que é essa doença aí que tem ali como também um agente no decorrer dessa doença, os nossos animaizinhos, né, de estimação. Então, a gente tem que ter muita cautela ali para evitarmos esse tipo de doença nas nossas causas. O causador dessa doença é um protozoário flagelado também, né, muito parecido ali com o anterior que a gente viu, Trypanosoma cruzi, tá? Do gênero Leishmania. Então, o nome do protozoário vai ser Leishmania. Ele é transmitido pela picada de certos tipos de mosquito, né? Como é o caso do mosquito palha, que eu coloquei a imagem dele aqui no cantinho para a gente ver. Ele é o transmissor. Cuidado em confundir transmissor com causador. O causador é o protozoário Leishmania. O transmissor é aquele que vai levar a doença adiante, tá bom? Esse inseto coloca ovos em regiões úmidas, como galinheiros, terrenos cobertos de folhas, etc. Essa é uma das razões para a qual devemos manter sempre limpas essas regiões mais próximas da nossa casa, tá? Os cães domésticos, que aí ele entra na história, né? Os cães domésticos também podem ser infectados pela leishmaniose, pelo ato do mosquito, né? O mosquito vai lá sugar o sangue e tem uma troca de saliva entre o sangue do corpo do animal, né? E aí o protozoário que está na saliva do mosquito vai passar para o animal. Então, os cães domésticos podem ser infectados. Os animais doentes emagrecem muito e apresentam descamação na pele e feridas também, que não cicatrizam. A identificação da doença em cães é feita com teste rápido de sangue também. A prevenção da leishmaniose é feita com o controle de mosquitos por meio da limpeza rigorosa de casas e dos quintais, que acabam atraindo esses mosquitos. É necessário também evitar a picada do mosquito por meio de uso de telas, né, de mosqueteiros, de repelentes. E os cães podem usar coleiras repelentes também, que vão evitar contato com esse mosquito. Então, resumindo, quando o cãozinho que está próximo da gente está com leishmaniose, né, ele é acometido de leishmaniose, aumenta os nossos riscos. Por quê? Porque se um mosquito que não está contaminado sugar o sangue do cachorro que está contaminado e depois sugar o sangue de uma pessoa, vai ter troca de saliva com sangue também da pessoa e vai contaminar a pessoa também, tá? Então, esse é o risco. Antigamente, os cachorros que eram contaminados eram sacrificados. Hoje ainda tem alguns tratamentos, né? E existe também a vacina, né, que foi descoberta na parte sudoeste do Brasil. Essa vacina aqui hoje é muito eficiente para proteger os nossos cãezinhos, para que não virem um risco para a gente mantê-los doentes próximo da gente, ok? Então, a prevenção é feita no controle do mosquito, como eu já falei, evitar as picadas através de telas, repelentes, mosquiteiros. Os cães podem usar coleiras ali e o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, oferece diagnóstico e tratamento gratuito contra a doença da leishmaniose humana. Bom, próxima doença causada por protozoário vai ser a toxoplasmose, né, que é uma doença infecciosa causada por um protozoário chamado de Toxoplasma gondii, tá? Que infecta grande variedade de aves e mamíferos, incluindo o ser humano. Tá bom, pessoal? O contágio pode ocorrer principalmente de 3 maneiras: pela ingestão de carne crua ou mal cozida de animais parasitados, sobretudo o porco, o boi e o carneiro. Segunda, pela ingestão de água e alimentos contaminados com cistos, muitas vezes que veio de fezes, né, de gatos ali contaminados. E também pode acontecer quando a mulher contaminada passa o protozoário para o embrião, tá bom? Então, não é transmitido diretamente de indivíduo para indivíduo,
né? Não é pelo espirro, pelas gotículas, como era o caso de doenças virais e bacterianas, mas por meio dessas etapas aí que foram comentadas. Aqui é uma imagem de lente microscópica protozoário ali, Toxoplasma gondii, tá? Em alguns casos, o doente não apresenta sintoma nenhum. Em outros, há febre e aumento dos linfonodos, né, que são as glândulazinhas que nós temos aqui, distribuídas pelo nosso corpo. Faz parte do sistema imunológico. Em geral, a doença desaparece sem nenhuma consequência grave para o organismo, mas pode haver lesões nos olhos e pode levar à cegueira também, tá? Nos casos mais graves. Mulheres grávidas que desenvolvem a doença correm o risco de transmitir para o feto e a criança nascer com problemas de visão, com lesões nos olhos e nos cérebros, fazendo com que nasçam cegos, tá? Então, é uma doença que acaba sendo grave, tendo a gravidade maior quando o caso é uma gestante. Como prevenir? Evitar consumo de carne mal cozida, né? Lavar bem as mãos depois do contato com animais, né? Os animais que brincam com terra, né? Alimentar os animais domésticos com comida cozida e ração. O gato acaba sendo um vetor mais considerável, porque o gato ele é um animal mais independente que o cachorro, né? O gato costuma sair e voltar, e aí por a gente não saber por onde ele foi, se ele está contaminado ou não, é muito bom evitar o contato com esses animais, ou se tivê-los em casa, né? Depois de brincar, sempre bom lavar as mãos para evitar o tipo de contaminação. E mulheres grávidas, evitar completamente contato com gatos ali que possam estar contaminados. Então, aqui tem uma imagem que mostra mais ou menos o ciclo, né? Então, o toxoplasma que está aqui, que contaminou o ambiente através das fezes do gato, pode passar para os demais animais, né? Se tiver uma plantação aqui de leguminosas, né, e tiver contaminada, tem que lavar bem, né, antes de ingerir, lavar bem as mãos e cuidar das gestantes aí devido a esse risco. A próxima doença causada por protozoárias, a penúltima, é a amebíase. A amebíase é causada por um protozoário chamado Entamoeba stolítica, que está o nome dele em latim, né? Um protozoário que apresenta pseudópodes. Eles não têm flagelos, né? Mas ele tem uma característica muito parecida com uma ameba, quer dizer, né? É um tipo de ameba, né? Com pseudópodes, falsos pés que vão se esticando ali e se locomovendo, tá? O ser humano se contamina ao ingerir água ou alimentos contaminados pelos cistos, né? Desses organismos vindos de fezes de indivíduos que estão contaminados. Então, quando a pessoa está contaminada e não tem saneamento básico naquele local, e ela vai fazer as fezes em qualquer que seja o ambiente, a chuva, a água, enfim, vai trazer os protozoários para o reservatório de água mais próximo, né? Ou uma plantação de leguminosas que estão ali. E aí, se a pessoa não cuidar daquela água, não cuidar do alimento, quando ingerir, pode estar ingerindo os cistos desse protozoário, tá? Os cistos é uma forma desse protozoário resistir ao meio ambiente. É como se o ovo endurecesse e fizesse com que ficasse resistível ali ao ambiente. Depois, quando entra no corpo do indivíduo, ela se torna de novo o formato de entamoeba, né? E vai trazer alguns prejuízos que a gente vai ver a seguir. Como a gente pode prevenir? Saneamento básico, né? Para as fezes não estar em contato com a água e o alimento. Ferver bem a água antes de ingerir, né? Lavar muito bem os alimentos que serão ingeridos crus, né? Para poder evitar essa contaminação. Beleza, pessoal? Aqui tem alguns sintomas, ó, no nosso quadrinho de resumo. Fezes com sangue, anemia, emagrecimento, lesões no fígado, no pulmão e no cérebro. Aqui está o agente etiológico, a entamoeba histolítica. A transmissão é através da ingestão de cistos, né? Através da água, alimentos contaminados. Os sintomas acabei de comentar com vocês e a profilaxia também, que é as medidas de saneamento e cuidado higiênico. E a última doença causada por protozoária, mas não menos importante, é a malária, pessoal, também conhecida como maleita, implaudismo ou cesão, tá? São vários nomes, dependendo da região do Brasil em que a gente esteja, vai receber nome diferente. Essa doença é muito comum na região amazônica e em algumas áreas da região nordeste também, tá? A malária é causada pelo Plasmodium,
é o nome do protozoário. Protozoário transmitido de pessoas doentes para pessoas sadias através de um vetor chamado mosquito. Mosquito do gênero Anopheles, tá bom? Então, o parasita se reproduz nas hemácias, que são os glóbulos vermelhos do sangue, tá? Quando estão repletas de plasmódio, as hemácias se rompem e liberam os parasitas que poderão infeccionar outras células e aumentando gigante aí a forma de transmissão dentro do corpo da pessoa. Então, eu coloquei aqui, né? Atinge cerca de 500 milhões de pessoas no mundo todo, causando anualmente morte de cerca de 3 milhões de pessoas. Então, é uma doença realmente grave. A transmissão aqui, ó, pelo Anopheles, que é esse mosquitinho muito parecido com o mosquito da dengue, só que ele é marronzinho, né? Ou popularmente chamado de mosquito prego, tá? Então, aqui tá mais ou menos mostrando o quadro clínico, né? A forma de como acontece. Então, o mosquito vai lá, se alimenta do sangue, né? Há uma troca de saliva, na saliva tá o protozoário, que entra nas hemácias e acabam contaminando o indivíduo, rompendo as hemácias, como está mostrando na imagem, e a infecção se projeta no corpo do indivíduo. Como é que se apresenta o quadro? Né? Como é que a pessoa tem os sintomas? Febre alta, dor de cabeça, tremores no corpo, o que geralmente acontece a cada 48 horas ou 72 horas. Como combater? Né? Combatendo o mosquito transmissor, os criadores dos mosquitos, que é da mesma forma do mosquito da dengue, combate as larvas também, pelo uso de larvicidas ou usando peixes que se alimentam de larvas, proteger portas e janelas e tratar as pessoas doentes, porque quando você trata o indivíduo doente, o mosquito não vai conduzir aquela infecção para outras pessoas, né, pessoal? Então, é uma doença extremamente grave que precisa aí de uma atenção especial. Há medicamentos contra a doença e o tratamento das pessoas com malária ajuda a combater a transmissão de outras doenças, mas é fundamental também eliminar o mosquito, como eu já falei. Beleza? Então, aqui tem um quadrozinho resumindo tudo que a gente falou sobre a malária, tá? O agente etiológico, que é o plasmódio, o vetor, que no caso é o mosquito Anopheles, né? Transmissão, que é a picada do mosquito, os sintomas, febre alta, intervalos regulares, e a profilaxia, que é combater o mosquito de forma geral, tá? Essa doença pode levar à morte, sim, e é uma doença extremamente grave. Então, a gente fica por aqui. Essa é a última doença causada por protozoário que nós vamos estudar hoje. Na próxima videoaula, a gente vai ver sobre doenças causadas por vermes. Então, até lá. Grande beijo, fiquem com Deus. Mentira.